Mais Graphic MSP, mais uma Graphic MSP, mais amores em Graphics MSP. Fala galera, eu sou a Bá, esse daqui é mais um Cuscuz Literário e hoje para falar de amor de Graphic MSP. Pois é, na semana passada nós tivemos o lançamento de Penadinho do Paulo Krumbin e da Cristina Eiko. Mais um lançamento aí da Graphic MSP. Mas antes de falar da obra em si e antes também que vocês reclamem aqui nos comentários, eu queria apenas esclarecer uma coisa para vocês. Por que não tem muitos vídeos de quadrinhos nacionais independentes aqui no Cuscuz Literário? Primeiramente porque eu tô numa fase de focar a minha leitura em super-heróis. Tem muitos heróis que eu não conheço, as grandes sagas, nem nada do gênero. E eu tô aproveitando essa fase da minha vida que eu tô inspirada para gravar muitos vídeos para poder estudar essa galera. Inclusive, atualmente estou estudando os X-Men. Então, não tenho tempo para ficar indo atrás de muito material. Isso não quer dizer que não temos materiais bons e independentes aqui no Brasil. Muito pelo contrário. O país, basicamente, que mais tem material de qualidade independente só esperando grandes editoras pegar esses artistas é o Brasil, cara. A gente tem muita coisa de qualidade. O outro ponto, na verdade, é porque eu não compro meus quadrinhos mensais, eu não visito normalmente lojas de quadrinhos, comic shop. É bem raro mesmo, porque elas ficam um pouco distante da minha casa. Então eu acabo não indo mensalmente visitá-las. Eu compro em bancas normais e em bancas normais não tem quadrinhos independentes brasileiros. Então, consequentemente, eu acabo adquirindo esses quadrinhos nacionais apenas em eventos. E este ano de 2015 eu ainda não fui em nenhum evento. Teremos Fast Comics, Comic Con Experience, FIC, tudo mais para ir para frente. Eu espero conseguir ir em todos, mas até agora eu não tive. Eu recebi recentemente um material de um colega independente também, que eu vou fazer um review logo mais. E aí eu tô fazendo sim de Penadinho, porque foi um material que eu tô esperando há muito tempo, porque é um material de extrema qualidade, independente de ser uma editora grande, de já ter nome, o Maurício de Souza já ter a carreira dele feita, entendeu? Independente de todos esses fatores, isso daqui é um material de extrema qualidade que merece sim ser falado. Então, ponto final. Não reclamem com relação a mas você não fala nunca de quadrinhos nacionais e aí quando é Graphic MSP você resolve falar de quadrinhos nacionais. Tá explicado o motivo, eu espero que vocês entendam. Se vocês não entenderem, é uma pena. Assim, só aproveitando a deixa, eu queria falar que normalmente eu visito lá o Catarse, justamente para ver se tem algum projeto brasileiro que vale a pena ser financiado. E atualmente estou apoiando o projeto da Mari Silva, se chama A Samurai. Eu achei muito interessante de verdade o projeto dela, inclusive por ela ter tido a ideia na Comic Con Experience, chamou o namorado, que desenha bem pra caramba. Enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo e inclusive, né, se você quiser colaborar lá com o projeto para eles acontecerem, faltam apenas 20 e pouquinhos ou 15 dias, eu não sei exatamente quantos dias faltarão para esse projeto acabar quando o vídeo sair, mas deve faltar mais ou menos isso, uns 15, 20 dias para o projeto acabar e eles já passaram de metade da meta. Então vai lá e financia, tá aí ó, um ótimo jeito de tanto adquirir quanto também financiar e divulgar e, sei lá, motivar os próprios quadrinhos nacionais. Mas bora falar então de Penadinho. Cara, Penadinho, Paulo Krumbin e a Cristina Eiko é a dupla que faz o Quadrinhos A2, que eu não tenho nenhum ainda, eu não li nenhum ainda, me perdoe se você estiver vendo esse vídeo. Mas é que realmente, eu sempre quando eu fui atrás pra comprar não tinha o primeiro volume, e aí eu não vou comprar os outros sem não ter outra, né, aquela coisa e tal. Mas beleza, eu conheci o trabalho deles por aqui então. E cara, aqui a primeira coisa que eu tenho que dizer é a parte gráfica dessa HQ, que como todas as outras Graphics MSP, são impecáveis. A gente tem esse processo todo, o Sidão ele já
explicou várias vezes, em várias entrevistas, que o processo de impressão da Graphic MSP é feito fora do país. Eles pagam um pouquinho mais caro, mas a qualidade em si... Não, minto. É pra qualidade vir mais barata, demora um pouco mais, mas a qualidade vem fantástica, com um custo-benefício maravilhoso. Aqui então a gente vai ter uma reformulação do penadinho do próprio Maurício de Souza, que a gente provavelmente conhece desde pequenininho. Eu particularmente conheço desde pequena e sempre gostei muito desse personagem. Essa HQ específica a gente vai ter um ponto que eu acho bem interessante, que é o romance. O romance do penadinho com a Alminha. O que acontece? Uma coisa que eu vi presente nesse penadinho e na Graphic MSP do Piteco, que foi justamente trazer esse tom de inocência, mas ainda assim com um romance entre os personagens principais. Por que eu achei tão interessante? Porque quando eu pelo menos comecei a ler quadrinhos com Turma da Mônica, com os personagens do próprio Maurício de Souza, e eu era muito inocente, então eu não conseguia enxergar, e o Maurício em si também nunca quis trazer isso, esses temas mais adultos, para as HQs dele, para as revistinhas normais da Turma da Mônica. E aqui eles trouxeram essa essência do personagem. Então se você for atrás, vasculhar a história do personagem, mesmo nos quadrinhos do próprio Maurício de Souza, você vai ver que esse romance sempre existiu, mas que foi uma coisa tão sutil para não agredir uma criança que tá lendo, que agora, por ser uma graphic novel que aborda tanto o público infantil, mas muito mais o público adulto, eles podem trazer isso à tona de uma forma que a gente vai entender claramente que realmente está acontecendo aquilo. E aqui então a gente vai ter a Alminha, ela vai reencarnar, e a cegonha vem falar pra Alminha, só que eles estão brincando de esconde-esconde lá no cemitério e tal. E aí o penadinho fica de dar esse recado pra Alminha. Só que nessa mesma madrugada, né, eles acabam se perdendo, um se perde do outro e a Alminha é sequestrada. Pois é, aí eu paro por aqui porque não tem mais nada pra se dizer sobre a obra sem contar algum spoiler pra vocês, e eu realmente quero que vocês leiam isso pra poder desfrutar dessa qualidade de roteiro, de desenho, de impressão, de material num contexto geral, que é essa HQ. A gente tem aqui um desenvolvimento de personagens fantástico, e não somente de profundidade do próprio personagem em si, mas o desenho do personagem. A gente vai ter, inclusive, nas últimas páginas, algumas coisas que o Paulo Crumbin e a Cristina foram trabalhando, né? O design em si dos personagens. E o que eu acho mais interessante nessas graphics MSP é justamente a gente enxergar os personagens pelos olhos do artista que o fez. Normalmente, assim, a minha vida inteira eu enxerguei pelos olhos do Maurício de Souza, e agora eu tô conseguindo enxergar de vários outros artistas. Então eu enxerguei a Turma da Mônica do Vitor e da Luca Fadi, eu enxerguei, sei lá, o Astronauta do Danilo Beirute, e agora aqui o penadinho do Paulo Crumbin e da Cristina Eiko, que ficou espetacular, não tenho o que dizer. Isso daqui é simplesmente fantástico. A HQ, ela tem um tom sombrio, mesmo sendo simples, objetivo e sutil. Mas ainda assim tem um tom sombrio. A gente tem alguns quadros específicos que o penadinho e a Alminha ficam bravos, e você consegue pegar essa essência de terror que eles inseriram bem de leve aqui pra não assustar ninguém, né? Os tons trabalhados das cores em si são tons mais escuros, que se adequam ao próprio personagem. Cara, o Zé Vampir tá incrível, olha o Zé Vampir aqui, o Frank, o Muminho, cara, tá tudo fantástico. A Alminha tá fantástico, o penadinho tá fantástico, tá muito diferente de todas as graphics MSPs que já foram lançadas até agora, e muito mais ainda, que eu acho que é o que é válido, né? Tá muito diferente do penadinho do próprio Maurício de Souza, mantendo a originalidade dos próprios artistas e mantendo a essência do próprio personagem e da companhia em si, que é a Maurício de Souza Produções. Já aproveito para falar para vocês por que eu acho que esse projeto das Graphics MSP é um projeto tão grandioso. Primeiro ponto, a gente tem aí uma das maiores, ou a maior editora brasileira de quadrinhos, né? A maior produtora de quadrinhos brasileiros, não só no Brasil, mas inclusive dominando aí parcialmente o público de quadrinhos do mundo inteiro, né? O Maurício de Souza, ele já tem aí um cargo
um reconhecimento muito grande pelo trabalho fantástico que ele fez a vida inteira, por tudo que ele conseguiu construir e trazer de essência do nosso próprio país, que muitas vezes é tão desvalorizado em todas as mídias, em todas as questões. E aí agora, a gente tem, com o projeto das Graphics MSP, a gente tem essa oportunidade de trazer quadrinistas muito bons, brasileiros, para o reconhecimento do povão em geral, que acompanha mais o que tá nas lojas, que não vai muito atrás dos projetos independentes. E aí, não só isso, agora o Maurício de Souza Produções, ele tá dando os créditos para roteirista, desenhista, colorista, arte finalista, exatamente todo mundo que tá lá trabalhando de segunda a segunda, de segunda a sexta, sei lá qual é o horário de trabalho deles, lá na Maurício de Souza Produções, nas revistinhas mensais da Turma da Mônica e derivados, Turma da Mônica Jovem, etc., que sai nas bancas, agora aparece o crédito para cada artista que esteve envolvido naquele volume. Isso pra mim é genial. Isso é um passo, que é um passo pequeno, mas é um passo ainda assim muito grande pro reconhecimento dos quadrinistas brasileiros, que merecem, né? Não tem nem o que falar. Óbvio que eles merecem esse reconhecimento. É incrível. Você entra no Catarse, você escreve quadrinhos, você vê cada projeto que dá vontade de financiar todos. É óbvio que a gente não tem dinheiro pra financiar todos. Eu normalmente costumo escolher os que eu mais, né, me afeiçoei e tal, contanto que eu costumo sempre que possível financiar algum, né? Mas ainda assim, cara, a gente tem tanto material de qualidade, e a Maurício de Souza, por ser tão grande quanto é, por ser monopolizador até parcialmente do mercado aí, a gente tem essa iniciativa linda deles, não só das Graphics MSP de trazer um material fantástico, que começou com a MSP 50, que eu já expliquei em vídeo todo o processo de criação e tal. Agora com essa continuidade que eles vão dar, porque ainda tem muito Graphic MSP para ser lançado, mas também de agora dar os créditos para os próprios artistas que estão lá dentro reproduzindo o traço clássico do Maurício, criando histórias originais e etc, que eu acho maravilhoso. Então, é sério, Maurício de Souza Produções deu um super passo lindo para a evolução do quadrinho nacional, que eu achei fantástico. E não só isso, mas a gente vê esses artistas que estão trabalhando nas Graphics MSP conquistando parcialmente o mercado. Por mais que eu não acompanhe tanto o mundo assim independente quanto eu gostaria, mas ainda assim eu acompanho o que tá saindo dos próprios quadrinistas brasileiros. A gente tem muita gente de qualidade. Esses dias o Sidney Guzman, que é o editor-chefe, né, das Graphics MSP, ele postou no Facebook dele que ele sempre fica muito emocionado quando ele chama... Opa, tô doente, gente. Ainda. Quando ele chama um artista X pra participar de um projeto dele, e esse artista fica emocionado. Ele se emociona com tudo isso, né? Porque realmente pro artista é um grande passo tipo, em rumo ao reconhecimento, né? E, cara, é fantástico. Esse papel que eles estão fazendo, continuem fazendo, a qualidade tá fantástica. Esse ano a gente ainda vai ter Turma da Mata, Louco e Turma da Mônica 2, que não tem título ainda, né? Ou vai ser realmente Turma da Mônica 2, do Vitor Cafadi e da Lu Cafadi, inclusive que está já em processo de colorização, alguma coisa assim, porque o Sidney Guzman, ele sempre ele posta nas redes sociais o processo das coisas. Então, creio eu, por conta disso, que é o próximo a ser lançado. E, cara, vai ser meu segundo favorito, porque Laços é o meu favorito. E, cara, não tem o que dizer, só leia um penadinho. Se você não parou ainda pra ler nenhuma Graphic MSP, faça-me o favor, vá. Se você não tiver dinheiro pra bancar R$10 a mais pela capa dura, compre o de capa cartonada, a qualidade é a mesma, o que muda é só a capa. E, cara, sério, se você já leu, então deixa aqui embaixo no comentário. Eu já me prolonguei demais nesse vídeo. Isso daqui tá lindo demais, super recomendar, não tem nem o que falar. Eu vou tentar sim trazer mais materiais nacionais aqui pro canal. Tô me esforçando pra isso, mas é que realmente a vida é uma loucura. Eu não consigo ler tudo que eu quero, né? É aquela coisa de sempre. Enfim, se você gostou, então deixa o seu joinha aqui embaixo, comenta qualquer coisa, um oi, ou sobre as Graphics MSP, me indica quadrinhos nacionais aí que eu já começo a ir atrás, olha só.
Enfim, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!